Tenta compartilhar. Tentou? Tentei. Não foi. Então, fecha o compartilhamento e abre novamente. Aí vê se aparece apresentação de slides. Deixa assim, vai passando. Dá para ver, não dá? Dá para ver. Então, o Natal sob a ótica da doutrina espírita. E aí, uma pergunta: por que Jesus teve que vir? Por que Jesus teve que nascer? Por que necessitava o mundo da presença de Jesus? E aí, algumas colocações de autores encarnados e desencarnados, as razões de Jesus vir à Terra para iluminar a noite da nossa ignorância, principalmente dos valores morais, para clarear os nossos caminhos lá no futuro. Jesus não estava preocupado em termos absolutos com aquele presente. Jesus olhava o futuro e aí ele queria clarear, trazer luz para os nossos caminhos lá do nosso futuro. E também para nos ensinar e nos conduzir à libertação do homem velho, à libertação das nossas paixões, das nossas inferioridades, das nossas dificuldades, dos nossos vícios. Essa é a razão de Jesus. Não tem a doutrina dele nenhuma proposta de modificar a sociedade, modificar o mundo no sentido material. A proposta de Jesus é a minha ignorância. Ele está preocupado com o meu futuro. Ele veio ensinar e conduzir os ensinamentos para a libertação do meu eu de sombra, as paixões que eu ainda tenho, as inferioridades que eu ainda tenho. A proposta de renovação de Jesus não é para o mundo, é para o nosso interior. Ele tem certeza de que, modificando o meu interior, o nosso interior, a reforma do mundo acontecerá fatalmente. As instituições, elas modificarão inexoravelmente. A mudança, pois, da proposta dele era para a mudança íntima de cada um. E sabemos que esta época do ano tem um clima muito especial. Por que esta época tem esse clima tão especial?
Por que há tanta esperança no mês de dezembro? É uma das marcas. Esperança é uma das marcas de dezembro. Por que há tanta brandura e ternura? Porque é um clima dentro do mês tão diferenciado de todos os outros meses. Porque há tanta solidariedade e fraternidade acumuladas nessa época do ano? Por que essa diferença tão grande dos outros meses? Por que é uma época tão serena? Por que os ambientes estão tão serenos e por que estamos voltados tanto para o convívio familiar? São perguntas que nós devemos procurar e responder na intimidade de cada um. Neio Lúcio, no livro Sementeira de Luz, lá no capítulo 53 desse livro, esse capítulo tem o nome de Um Natal Cheio de Paz, ele traz algumas considerações para todos nós, para que tenhamos algumas ideias para responder àquelas perguntas. E por que ser tão diferente essa época do ano? E aí ele começa, numa parte lá da mensagem, ele começa a dizer: não somente na terra celebram-se as reminiscências felizes da vinda de Jesus. E o Lúcio Espírito dizendo que não somente aqui são comemoradas as felizes reminiscências, lembranças da vinda de Jesus à Terra encarnada. Não é somente no plano material que são comemorados os acontecimentos de Natal. E ele continua. Aqui temos a impressão, aqui no plano espiritual, é um espírito falando, temos a impressão de que as recordações da Terra e as do plano espiritual casam-se numa vibração gloriosa, estabelecendo venturosos caminhos no infinito, por onde se elevam milhares de pensamentos dos sofredores de todos os matizes, apelando para o Divino Mestre em mensagens comovedoras. Ele nos disse que não tinha vindo para os sãos. Os sãos não precisam de médico. Quem precisa do médico são os sofredores. E ele veio trazer essa mensagem para todos os sofredores. Que eles não ficassem preocupados, que eles não ficassem ansiosos, que eles buscassem a Ele nos momentos de sofrimento, de dificuldade, que Ele era o juiz e que o jugo dele era leve. O convite de Jesus é para que todos os sofredores possam se aproximar dele. Todos aqueles que, em mensagens comovedoras, em preces, de muito sentimento, que elevem o pensamento até ele, porque ele veio para esses. Ele veio
para os que sofrem. As melodias que vibram nos céus são as de rememoração da noite gloriosa da terra. Todos os espíritos recordam a figura do Cristo. Sentem-se em tudo a claridade celestial da estrela de Belém. As melodias que vibram nos céus são as de lembrança da noite gloriosa do nascimento dele aqui na Terra. Alguns autores falam de a noite inesquecível. Outros falam a noite luminosa. A noite de maior luminosidade que o mundo conheceu, para os que viveram antes e para os que viveram depois também. Noite gloriosa da Terra. A pessoa mais importante do planeta veio encarnar entre nós. E aí todos os espíritos recordam os que já têm evolução mediana para cima, recordam da figura e conhecem a personalidade, a vivência e os ensinamentos do Cristo. E aí é uma claridade celestial, todos vibrando por isso, esses sentimentos tão diferentes em relação a dezembro. Melodias vibram também no plano espiritual, claridade celestial também aumentada no plano espiritual, refletindo, com a lembrança de todos os espíritos, refletindo a serenidade, a brandura, as ações comovedoras que acontecem no mês de dezembro. E aí convido a todos vocês para fazermos um exercício para procurarmos o significado do Natal do ponto de vista do plano espiritual, já que vimos que ele também acontece no plano espiritual. E aí vamos fazer um exercício para darmos significado a esse acontecimento tão conhecido até de outras religiões, que foi a vinda de Jesus ao plano material, o nascimento de Jesus. E aí algumas colocações para a gente entender do ponto de vista do plano espiritual, a gente entender um pouco do acontecimento ocorrido aqui na Terra. Data do nascimento de Jesus. Convencionamos no plano material que seria dezembro, 25 de dezembro, que nós já sabemos por estudos de pessoas de grande conhecimento que ela não aconteceu em dezembro. É um mês muito frio, tem neve, era praticamente impossível que acontecesse da maneira descrita pelos evangelistas, que tenha acontecido no mês de dezembro. Alguns falam que
pode ter ocorrido em outubro, em abril, mas que dezembro não foi, com grande chance de acerto, não foi a data do nascimento de Jesus. Não importa isso para nós que temos ele no coração. Por que então foi escolhida a data de 25 de dezembro? No solstício do verão, do nosso verão, porque é diferente no hemisfério norte e no hemisfério sul, no mês de dezembro eles comemoravam no mundo romano uma festa destinada ao sol e que era comemorada dentro do templo de Apolo. Tinha desfiles de carros alegóricos e era a imagem do sol que era trazida nos carros alegóricos, simbolizando o sol como energia, mas vinculado aos templos de Apolo. E era uma data muito frequentada, o templo de Apolo em Roma, muitas pessoas iam porque era um dos maiores templos e o imperador propiciava comida e festividades por 3 dias. E aí, já que as defesas, os exércitos, os soldados que faziam os policiamentos estavam muito mais preocupados e podiam os cristãos se reunirem também para a comemoração do nascimento de Jesus, sem grandes preocupações com a vigilância do Império Romano. E aí a data ficou sendo 25 de dezembro, que era o último dia das festividades do Deus Sol, que era comemorado no templo de Apolo. Programação. A vinda de Jesus aqui na Terra teve alguma programação? Foi programada a data. Em relação à data do não aconteceu no zero. A gente sabe a vida de Herodes, que era, na época, o governador governador da Judéia, ele já tinha falecido no ano zero. E também pela data do censo que foi feito por ele, que ele determinou que tivesse sido para fazer o censo, ele aconteceu esse censo 3 a 4 anos antes do ano zero. E aí sabemos também, falam que a estrela de Belém era um cometa, também foi datado o aparecimento de um cometa naquela região, em que possivelmente pudesse ser simbolizada a estrela de Belém, apareceu 3 a 4 anos antes do ano zero. Por essas coincidências, acham estudiosos que o nascimento de Jesus não foi no ano zero. Programação continuando. Para que a pessoa mais importante do nosso planeta viesse, nós não imaginamos possível
a vinda dele sem uma programação muito rigorosa. Emmanuel fala um tema interessante que ele fala sobre essa programação, que ele cita que a sabedoria da vida, é um termo bem poético, nos mostra essa programação. E aí, se dermos uma olhadinha pelos 5 séculos anteriores da vinda dele, nós vamos ver em várias sociedades, em várias nações, a vinda de pessoas especialíssimas para preparar o caminho no seio de vários povos. Se olharmos lá para a China, tem Confúcio. Se olharmos para a Pérsia, tem Zoroastro. Se nós olharmos lá para o Tibete, tem Buda. Se olharmos para Jerusalém, para a Judéia, melhor dizendo, temos vários profetas que vieram em torno do século V, do século IV e até do século III, trazendo informações do plano espiritual. Então, uma programação imensa. Se a gente quiser olhar um pouquinho para trás, vamos ter ainda no século VI, século VII, antes de Cristo, Isaías e Malaquias falando da vinda dele e trazendo características de como seria a vida de Jesus. Perto lá da Palestina, se olharmos para a Grécia, vamos ver nessa época dos 5 séculos anteriores ao nascimento de Jesus, uma profusão de filósofos, Sócrates, Platão, vários filósofos trazendo ensinamentos de verdades universais. Todos esses emissários trouxeram informações do plano espiritual. E Jesus fala, em termos dessa programação, ele nos mostra que essas pessoas, eram enviados dele, Jesus, para preparar o mundo. Uma programação interessante. Teve uma reunião no plano espiritual, que eu acho que essa reunião é citada por Ivone Pereira num dos seus livros, Recordações da Mediunidade, ou aquele outro livro de memórias dela. Ela fala da reunião quando ela fala de Tolstói, Leon Tolstói, quando teve a aproximação dele, ela fala dessa reunião, e o Tolstói traz algumas informações dessa reunião que teve no plano espiritual. E lá ela fala de pelo menos mais de 200 de pessoas nasceram em torno da programação de Jesus para que ele pudesse estabelecer aqui na Terra a sua missão. Então, mais de 200 de pessoas nasceram em volta da programação de Jesus
para que se estabelecesse a missão aqui na Terra. Se olharmos para o período do domínio romano em todos os países, vamos ver que o domínio romano foi tão belicosa era a sociedade romana, que nessa época da vinda de Jesus estabelece-se até o termo a Pax Romana. Poucas guerras e apenas as regionais, as lutas regionais. Os judeus é um exemplo de lutar contra o Império Romano, mas apenas as lutas individuais dos povos aconteceram. Então, essa programação trazendo até ao Império Romano a abrangência. Acredito que Augusto tenha sido uma dessas pessoas programadas para nascer naquela época, porque Augusto era doente, tinha uma enxaqueca enorme, ele era franzino, ele não tinha ninguém protegendo ele, poderoso, dentro do Império Romano, não tinha ninguém protegendo ele, e ele luta contra Marco Antônio e luta também contra outro general, e ele, que era o menos provável, que faz aliança com o assassino do pai dele, o pai de Augusto. Ele tinha sido assassinado e Augusto faz uma combinação de propostas com a pessoa que tinha determinado a execução do pai dele. E é ele eleito imperador, o que menos tinha chance, o que não tinha quase nenhuma legião do lado dele, e ele é escolhido o imperador dessa época, doente, franzino, com dificuldade. Ele é um dos mais longevos imperadores romanos. Ele consegue governar Roma por um período enorme de tempo. E aí estabelece-se, então, essa programação a nível espiritual. A gente sabe, por informações dentro do Espiritismo, que Jesus preparou para encarnar por 2000 anos. A gente podemos ver que a programação teve, no mínimo, 2000 anos. Ele teve que se preparar para entrar no corpo humano, ainda em evolução, por 2000 anos. E aí, uma outra coisa, quando Jesus estivesse aqui, qual seria o nome dele? Estava lá na Bíblia, Emmanuel, Deus conosco. E aí ele vem com o nome de Jesus. E aí, Jeshua, o nome em hebraico, tem um sentido literal de Deus liberta, de Deus salva. É interessante esse sentido literal do nome de Jesus, né? Ele, representando a divindade, traz no nome é um nome comum para a época, sem dúvida, mas é interessante olharmos para
esse nome que ele é registrado nos nossos livros de biografias dele, os evangelhos. A época da vinda de Jesus, também, se olharmos a programação como um todo, várias pessoas nascendo para essa época, a gente pode ver que também a época foi programada. Vários acontecimentos em vários povos, pessoas que trouxeram informações em vários povos, também a época foi no momento programado. A época tão especial em que ele viveu, num povo tão especial. Se olharmos para por que os hebraicos, os judeus, por que eles? Eles já tinham dentro deles uma história, no mínimo, de 1.600 anos, desde Moisés. Eles já tinham a informação dentro deles do Deus único. Eles saíram do Egito fazendo aliança com esse Deus, que eles seguiriam esse Deus único se eles levassem a ele, a Jesus, até a terra prometida, a aliança deles com Jesus. Era o povo mais adiantado em termos da ideia desse Deus único, e aí o lugar era consequência desse tempo de nascer naquele lugar com esse povo preparado, e aí a Palestina era o destino de Jesus. Se olharmos para a história dos judeus, os judeus, numa característica geral, eu só estou falando, os judeus abriram mão da sua pátria, os judeus abriram mão, em várias épocas da humanidade, abriram mão dos seus pertences, abriram mão do seu país, abriram mão de tudo, de lutas, de revoltas, e eles não abriram mão de duas únicas coisas: a religião e a tradição deles. Então, em todas as épocas das dificuldades de todos os povos que invadiram e escravizaram eles faziam essas negociações. Não negociavam, eles continuavam praticando a religião deles na tradição que eles tinham tanto apreço. E aí o lugar era aquele que deveria vir Jesus nascer. Outra coisa interessante é que a gente deve pensar: quem ia pegar no colo, quem ia amamentar aquele ser tão especial? O governador do planeta. Se olharmos para a decisão de Maria falando para Gabriel: eis aqui sua serva, Senhor, faça em mim a sua vontade. Se olharmos para uma menina em torno de 13 anos, 14 anos, ela teve Jesus perto lá de 15 anos. Se olharmos para uma menina com uma maturidade que Maria coloca, no momento, o mundo viria abaixo nas tradições do povo judeu para ela. E ela enfrenta e diz que
que era para acontecer com ela o que fosse da vontade de Deus. Em relação ao pai, quem seria o pai dessa pessoa tão especial? É engraçado que o pai da pessoa mais importante do planeta, se a gente olhar nos evangelhos, no que ficou registrado de José, é um silêncio. Não tem muita coisa sobre José. Pouquíssimas coisas têm referência a José. É um silêncio. Ele que foi o pai da principal pessoa passa em silêncio por essa paternidade. É interessante pensar na família em torno de Jesus. Fatalmente, eles estavam juntos naquela reunião de quase 300 de pessoas que viriam nascer para sustentar a missão de Jesus. Religião também é uma coisa interessante. Jesus não funda nenhuma religião. Jesus aproveita a estrutura religiosa dos judeus e prega nas sinagogas e frequenta com eles nos dias que eles frequentavam. Não funda, não traz nenhuma religião nova, especificamente na época que ele veio. Ele veio trazendo uma doutrina moral, social, não uma religião propriamente dita, e é isso a bandeira dele. Não veio descumprir as religiões que aí estavam, não veio destruir a lei. Ele veio dar complemento ao que já estava estabelecido. Ele não veio destruir o que já tinha sido passado, mas dar-lhe cumprimento, dar-lhe profundidade, dar-lhe o que faltava a esse grupo de religiões já estabelecidas, trazer a lei do amor. Uma coisa também que é interessante é a gente pensar na programação antes, e assim, Jesus lá da programação pensando, qual seria a profissão dele? Qual seria a profissão dele? Tinha lá os religiosos, tinha os militares, soldados, tinha lá pessoas ligadas ao imperador, tinha os artesãos de toda sorte, os oleiros, os que trabalhavam com cerâmicas, aqueles que trabalhavam com madeiras, e Jesus escolhe a profissão em que iria passar lá no final, ser crucificado numa coisa que ele lidou durante toda a sua juventude. A profissão de lidar com a madeira, de construir, ajudar o pai a construir utensílios de madeira, e ele iria ser crucificado nessa madeira que ele tanto trabalhou. Mas é Jesus, né? E aí o envolvimento de outras pessoas. Eu falei da minha interpretação em relação a Augusto, e aí várias outras pessoas, exemplos do Evangelho, vários outros do Império Romano, militares do Império Romano, tendo envolvimento emocional e sendo tocados pela mensagem de Jesus.
E aí, o tipo de missão. Todos os outros missionários tinham vindo trazer aspectos da missão dele, mas ele tinha o aspecto de transcender a todos, de trazer o amor para dentro das religiões. O amor para dentro das religiões. Que era o que estava faltando em todas elas. A humildade, a fraternidade, a amorosidade era a missão dele, patenteada naquela encarnação. E aí vamos ver alguns exemplos de pessoas que passaram por isso, por essa renovação com os ensinamentos dele. Como é que era a missão de Jesus? Se pegarmos os discípulos de Emaús, Jesus anda o dia inteiro com ele e eles não conhecem Jesus, não reconhecem Jesus, só reconhecem no final, quando ele vai partir o pão, que Jesus tinha uma característica peculiar de partir o pão, e eles reconhecem Jesus. Jesus é assim, é silencioso, caminha o dia inteiro sem fazer alarde com você, despertando, aguardando o seu despertamento para reconhecê-lo. E aí são os toques que nós recebemos de amigos, de pessoas, são livros que nos são dados, são mensagens que são trazidas para todos nós. Essa é a maneira de Jesus atuar em nós. Serenamente, amorosamente, do nosso lado, uma caminhada de um dia, de um século, de 1 milhão de anos, de 4,5 bilhões de anos, que ele é o responsável para o planeta, para a Terra. É essa a caminhada de Jesus nos aguardando e nos falou que nenhuma ovelha do rebanho dele seria perdida. Se tivesse 99% das ovelhas já no seu redil, e faltasse uma apenas, ele iria buscar aquela ovelha. Silenciosamente iria buscar aquela ovelha. Madalena também é a primeira que vê Jesus após o falecimento. Exemplo de renovação íntima, acreditando na mensagem de Jesus. Exemplo enorme de Madalena, que é a maior renovação de exemplo dos cristãos que conviveram com Jesus. O maior exemplo era e é até hoje, e por muito tempo será Madalena o grande exemplo que foi tocada pela mensagem de Jesus. Outro exemplo, Paulo, em 2 momentos, na porta de Damasco, aquela luz, e ele leva um tempo muito pequeno para responder para Jesus. Porque Jesus pergunta para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele leva um tempinho e pergunta para Jesus o que ele quer dele. Rendido, cego,
e ele pede a Jesus. Jesus fala com ele para ele entrar na cidade e procurar uma pessoa. No terceiro dia, ele encontraria uma pessoa que ia ajudar a acabar com a cegueira dele. Num outro momento, Paulo preso, ele se propõe ser açoitado, e aí ele recebe o açoite e, numa visão de sentimento gloriosa, ele é açoitado e não consegue mudar o semblante em termos de agressão. Ele estava em paz com ele mesmo, porque ele estava defendendo Jesus. Isso está em Paulo e Estevão. Essa é uma dos exemplos da modificação dentro de um ser humano, em que os ensinamentos de Jesus conseguem fazer. Caminhando para a nossa finalização, em Antologia Mediúnica do Natal, Emmanuel fala de Jesus. E ele fala assim: mensageiro do Pai, erguido à posição de mestre, consagrado à educação para a vida eterna, a proposta de Jesus é para o nosso futuro, para a nossa imortalidade. Amou-nos antes que o amássemos, e tudo nos dá de si próprio, até a vida, sem nada pedir-nos. Jesus não nos pede nada. Não pede para seguir, que nós o sigamos. Não diz que ele tem que ser através dele. Ele apenas ensina o código, o seu evangelho, que irá nos levar ao equilíbrio, à harmonia, à felicidade, perto dele e na direção do Pai. Mensageiro do Pai, erguido na posição do nosso mestre, enviado por Deus. Ele mesmo coloca que Deus é nosso Pai. Ele é o nosso irmão, o irmão divino, o irmão maior, e veio despertar em nós os valores que temos dentro de nós em germes, para que amássemos, nos amássemos e dar até a vida dele como exemplo. É por isso que todos, no ano a ano, todos nós, ano a ano, somos induzidos sem distinção de credo e raça a cultivar o poder da fraternidade uns diante dos outros, pelo menos no dia de Natal. E transformando o mundo por algumas horas em reino de amor, prelibando as alegrias do eterno bem que nos governará de futuro, a refletir com as vozes milenárias dos anjos. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Isso é o capítulo 80 do livro Emmanuel, também está na Antologia Mediúnica do Natal, e intitulado Jesus. E aí, finalizando para as nossas reflexões, sabemos como Jesus conversa conosco, calmamente, amorosamente, silenciosamente, nos aguardando sem nenhuma violência, não nos impõe nada, podemos escolher o que quisermos, temos as responsabilidades
da escolha, mas podemos escolher o que quisermos. E aí, para a nossa reflexão final, a gente sabe como ele conversa conosco e como eu converso com Jesus. Como eu converso com ele, como eu estou falando com Jesus, como me dirijo a ele. Isso é o dever, é a reflexão para o nosso dia de Natal. Como estou conversando com aquele que é o principal, é a pessoa mais importante do nosso planeta, o nosso governador. Como converso com ele? Como é que está sendo a minha conversa com Jesus? Para a nossa reflexão. Ele estará olhando nos nossos olhos. Ele estará sentindo os nossos sentimentos. Ele nos conhece. Ele sabe o que mora e demora no nosso coração. Ele é o responsável por todos nós. Sejamos sinceros nas nossas colocações. Sejamos com o nosso sentimento renovado e direcionado para Ele, sejamos nós aqueles que iremos fazer a diferença, porque já somos cristãos, já podemos nos considerar na seara dele. Como eu estou conversando com Jesus. Paz, muita paz. A paz de Jesus. A paz que o mundo não dá, mas que Jesus dá. E aí, bom Natal para todos vocês. Que vocês reúnam em torno da mesa, da família, e que seja um Natal de sentimento, de calma, de serenidade, e que tenham a paz nos seus corações, a paz de Jesus. Em torno da mesa, com as músicas, com a comida, com a família, a paz do Cristo esteja no coração de todos. Boa noite.